Um pouco aqui sobre o cariotipo humano normal de indivíduo do sexo masculino e do sexo feminino, né? Vocês podem ver que tem algumas poucas diferenças, né? Enquanto a gente passa a partir do 22, né, pro X e pro Y, vocês podem ver que no masculino tem o X e o Y é tipo bem pequenininho, e quando a gente passa pro feminino, a gente percebe que o X ele tem duas coisinhas, né? E o Y ele não tem nenhum, né? O que faz a diferença entre os sexos, né? É muito importante isso também. Eu já vi questões caindo sobre isso dentro do Enem, e é muito importante vocês atentarem nessa parte de cariotipo também, né? Vamos falar um pouco sobre o ciclo e divisão celular, né? As células são as unidades morfofisiológicas e hereditárias que constituem os organismos. Essas, por suas vezes, se proliferam, ou seja, multiplicam-se para efetivar a devida manutenção da vida. É até meio poético, né? Nos organismos podem existir diferentes tipos de células que, por sua vez, possuem especificidades quanto ao período, bem como a taxa de multiplicação. Porém, as células apresentam características genéticas no que se refere ao ciclo celular. Neste ciclo, observamos a existência de dois momentos básicos: a interfase e a divisão celular propriamente dita. A divisão celular, né, falando um pouco sobre ela, é um período que sucede a interface e se caracteriza por apresentar basicamente quatro fases, que são, respectivamente, 1. Aprófase, 2. Metáfase, 3. Anáfase, 4. Telófase, né? Divisões celulares podem ocorrer por mitose ou por meiose. No caso da mitose, né, falando um pouco sobre a mitose, consiste no processo pelo qual uma célula mãe, haploide ou diploide, dá origem a duas células filhas igualmente entre si e a sua genitora. Então, basicamente, uma célula ela se divide em duas, né? Nos pluricelulares, a mitose ocorre para aumentar o número de células desde a fase do zigoto e durante o período de crescimento do organismo. Desempenha um papel importantíssimo no processo regenerativo nos unicelulares. A mitose corresponde ao processo de reprodução também. E também vocês podem estar checando como funciona a mitose nessa imagem aqui do lado, né? Muito importante também. Eu já vi várias questões sobre mitose e meiose dentro do Enem. Falando um pouco sobre a mitose, né? Começando com a prófase, né? As características da prófase, né? A cromatina começa a se condensar, dando origem aos cromossomos. Os centríolos se duplicam e migram para os polos da célula, havendo o aparecimento do áster e do fuso acromático de divisão. O conjunto dessas fibras recebe o nome de aparelho mitótico. É bom também vocês checarem as imagens que eu estou disponibilizando e que tem dentro do livro de vocês. É muito importante para vocês saberem a fase específica de cada a fase específica da mitose que vocês estão se deparando, né? Nesse caso aqui, a prófase. E o desaparecimento do nucleolo e da carioteca, né? É muito importante. Né? Vocês percebem aqui, nesse ponto, as fibras de fuso em formação, quando elas passarem para a próxima fase, vai haver uma mudança, né? Como vocês podem observar na fase da metáfase, né? A fase da metáfase ela é muito importante, porque os polos, eles se retraem, né? Como se fosse os polos de uma pilha, ou até mesmo o polo sul e o polo norte, né, que são muito distintos, né. No caso da metáfase, os cromossomos se dispõem no equador da célula, formando a placa equatorial, que nós chamamos, né. E os cromossomos atingem o seu grau de condensação, né. Eles ficam bem juntinhos no meio da célula. Passando para a anáfase, né, ocorre um encurtamento da fibra do fuso, né, elas basicamente se dividem ao meio, e a divisão do centrômero consequentemente separação das cromatídeas irmãs, que agora passarão a se chamar cromossomos filhos, migrarão para os polos da célula, né? Então elas vão sair e irão para os polos, né? E isso vai fazer com que
elas se dividam, né, com a telófase, né? Os cromossomos se desespiralizam e formam e voltam a formar a cromatina, né? Os centríolos voltam para próximos do núcleo e o fuso acromático é desfeito, né? Ela basicamente se separa ao meio, né? O núcleo e a carioteca são reconstituídos e a célula sofre cariocinese, divisão do núcleo, né? O núcleo se divide ao meio, e citocinese, divisão do citoplasma. Essa imagem é muito importante porque ela vai estar também mostrando como funciona nas células humanas e nas células vegetais, o que é muito importante. Na próxima aula eu vou explicar sobre meiose e vou estar também, se possível, disponibilizando a bateria de exercícios para vocês, e a gente vai estar mantendo esse link, né? Vai estar conversando a partir disso. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem a qualquer hora do dia. Eu vou estar aqui para tirar a dúvida de vocês. E é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E é isso. Bom dia, boa tarde e boa noite.